Ele estava coberto de lixo. Ela abraçou o milionário sujo. Ele desabou chorando na hora. Ninguém entendeu o motivo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O relógio da Praça da Sé marcava 6 horas da manhã quando Joaquim Alves despertou sobre o papelão umedecido pela garoa fina que caíra durante a madrugada paulistana. Seus ossos doíam, protestando contra o frio que penetrava sua pele enrugada, maltratada por 3 anos de vida nas ruas. São Paulo despertava ao seu redor, indiferente à sua existência. Os transeuntes apressados desviavam o olhar, como se a miséria fosse contagiosa. Aos 55 anos, Joaquim era apenas mais um entre os milhares de invisíveis que povoavam as calçadas da maior metrópole brasileira. Seu rosto, outrora expressivo e cheio de vida, agora escondia-se por trás de uma barba grisalha e desgrenhada. As mãos que um dia manusearam com destreza os livros de uma pequena biblioteca no interior de Minas Gerais, agora tremiam ao vasculhar lixeiras em busca de algo para comer ou vender. "Bom dia, professor", cumprimentou Zeca, um garoto de 16 anos que vendia balas nos semáforos da região central. Era um dos poucos que ainda o chamava pelo título que carregara por 30 anos antes que a vida o despejasse nas ruas. "Bom dia, menino", respondeu Joaquim, a voz rouca de quem falava. Pouco. Seu olhar, antes fixado no chão, encontrou o sorriso franco do adolescente, uma fagulha de calor humano em meio à frieza da cidade. A história de Joaquim não era extraordinária em sua tragédia. Professor de literatura numa pequena cidade do interior, perdera o emprego quando a escola onde lecionava fechou. A esposa o abandonara pouco depois, levando consigo a filha única do casal. Veio para São Paulo em busca de oportunidades, mas a idade avançada e a recessão econômica o condenaram ao desemprego. Quando o dinheiro acabou, a rua se tornou seu lar, e a vergonha o impediu de buscar ajuda ou retornar à sua cidade natal. Os dias se sucediam, indistinguíveis em sua monotonia. Joaquim perambulava pela região da Sé, do Anhangabaú e da Praça da República, carregando seus poucos pertences numa sacola plástica amarelada pelo tempo. Às vezes, conseguia alguns trocados recitando trechos de poemas para turistas curiosos, mas eram raros os que paravam para escutar. Naquela manhã de junho, o céu cinzento prometia mais chuva. Joaquim arrastou-se até um viaduto próximo, onde costumava se abrigar nos dias de tempestade. No caminho, passou pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro Pop, mas não entrou. A vergonha ainda era maior que a necessidade de um banho quente ou uma refeição gratuita. Do outro lado da cidade, no bairro do Ipiranga, Carolina Mendes preparava-se para mais um dia de trabalho. Aos 32 anos, dedicava sua vida ao serviço social, atuando junto às populações mais vulneráveis da capital paulista. Filha de um operário e de uma costureira, crescera testemunhando as dificuldades enfrentadas pelas famílias de baixa renda em seu bairro. A empatia não era para ela uma escolha, mas uma consequência natural de sua vivência. "Mãe, vou sair mais cedo hoje. Tenho uma reunião com o pessoal do Projeto Novo", avisou Carolina enquanto ajudava Dona Lourdes, sua mãe, a arrumar a mesa para o café da manhã. "Filha, você trabalha demais. Precisa pensar um pouco em você também", respondeu a senhora, colocando uma xícara de café com leite à frente da filha. "Raimundo vive perguntando por você." Carolina suspirou. Raimundo era filho de uma vizinha, um rapaz trabalhador que não escondia seu interesse por ela, mas Carolina sentia que sua missão era outra, ao menos por enquanto. "Mãe, o Raimundo é um bom rapaz, mas você sabe como estou focada no projeto da ONG agora. Não tenho cabeça para romance." Após o café, Carolina despediu-se da mãe com um beijo e partiu para o centro da cidade.
trabalhava em um projeto novo, uma iniciativa que buscava não apenas acolher pessoas em situação de rua, mas reintegrá-las à sociedade através da arte e da cultura. Acreditava firmemente que a transformação social começava pelo reconhecimento da dignidade humana. A chuva finalmente desabou quando Carolina chegou ao centro. Correu para se abrigar sob a marquise de uma loja fechada, onde algumas pessoas em situação de rua já se aglomeravam. Foi ali, enquanto aguardava a chuva passar, que avistou Joaquim pela primeira vez. Algo no olhar daquele homem a tocou profundamente. Não era apenas o desamparo evidente, mas um brilho quase imperceptível de dignidade, que se recusava a se apagar completamente. Carolina observou como ele se mantinha ligeiramente afastado dos demais, como seu olhar ocasionalmente se erguia para contemplar a arquitetura dos prédios históricos ao redor, como suas mãos, mesmo sujas, manuseavam com cuidado um pequeno livro que protegia da chuva. Quando a tempestade diminuiu para uma garoa fina, Carolina aproximou-se dele, vencendo a barreira invisível que a sociedade erguia entre os normais e os desajustados. "Gosta de ler?" perguntou, indicando o livro que ele segurava. Joaquim sobressaltou-se, desacostumado a ser abordado de forma tão direta e gentil. Olhou para Carolina com desconfiança, depois para o livro em suas mãos, um exemplar surrado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. "É o único que consegui salvar", respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. "Da minha coleção, quero dizer." A conversa fluiu aos poucos, como um rio tímido que encontra seu caminho entre as pedras. Carolina descobriu que estava diante de um professor, um homem educado e culto que o destino empurrara para as margens da sociedade. Joaquim, por sua vez, viu-se falando mais do que falara nos últimos 3 anos somados, como se uma comporta há muito fechada tivesse sido aberta. A chuva cessou, mas eles continuaram ali, alheios ao mundo ao redor. Carolina ouviu atentamente a história de Joaquim, sem julgamentos ou pena excessiva, apenas com o respeito que um ser humano merece de outro. "Preciso ir agora", disse ela, quando o sol começou a se pôr. "Mas gostaria de conversar mais. Estarei amanhã no Centro Pop, na Rua Helvetia. Se quiser aparecer." Joaquim assentiu vagamente, sem se comprometer. O encontro o deixara perturbado, despertando emoções que julgava mortas. Observou Carolina afastar-se, sua figura delicada desaparecendo entre a multidão. Naquela noite, deitado sob o viaduto do chá, Joaquim não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se lembrar de quem fora um dia. As memórias, dolorosas como feridas abertas, também traziam consigo um sentimento quase esquecido: esperança. Era um sentimento perigoso para quem aprendera a não esperar nada da vida. Os dias seguintes transcorreram como sempre, mas algo havia mudado dentro de Joaquim. A breve conversa com Carolina abrira uma fissura em sua armadura de indiferença. Ele começou a observar o mundo ao seu redor com olhos diferentes, notando detalhes que havia anos ignorava. O sorriso de uma criança, o colorido de um grafite num muro, o aroma de pão fresco vindo de uma padaria. Quando menos esperava, seus pés o levaram até o Centro Pop na Rua Helvetia. Parou diante do portão, hesitante. Sua aparência, seu cheiro, sua vergonha, tudo o impedia de entrar. Foi quando a viu novamente. Carolina saía do prédio, carregando uma pasta cheia de documentos. Seus olhares se cruzaram e um sorriso iluminou o rosto da jovem. Sem dizer palavra, ela estendeu a mão para Joaquim. Joaquim hesitou diante da mão estendida de Carolina. Há quanto tempo não tocava em alguém? Há quanto tempo não era tocado com gentileza? O simples gesto de estender a mão para um homem em situação de rua era algo tão raro que ele não soube como reagir. "Vamos entrar? Está frio aqui fora", convidou Carolina, mantendo a mão estendida sem pressa. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Joaquim aceitou o convite. Sua mão trêmula e áspera encontrou a dela, macia e firme. Foi um contato breve, mas suficiente para enviar uma onda de calor pelo corpo do homem,
que havia muito se acostumara ao frio da solidão. Dentro do centro pop, vários olhares se voltaram para Joaquim. Alguns curiosos, outros desconfiados. Ele se encolheu instintivamente, arrependendo-se de ter entrado. "Pessoal, este é Joaquim, um novo amigo", apresentou Carolina com naturalidade, como se estivesse introduzindo um colega de trabalho. "Ele vai nos ajudar com o projeto de literatura." Projeto de literatura? Joaquim olhou para Carolina confuso. Ela apenas sorriu, um sorriso cúmplice que dizia: "Confie em mim." Após preencher uma ficha de cadastro, onde Joaquim revelou seu nome completo, Joaquim Alves dos Santos, e sua formação acadêmica, ele foi encaminhado para um banho. Recebeu roupas limpas, um kit de higiene pessoal e a promessa de uma refeição quente. "Sabe, Joaquim, estamos iniciando um projeto novo aqui", explicou Carolina, enquanto ele saboreava um prato de arroz, feijão, bife e salada no refeitório. "Queremos usar a arte e a cultura como instrumentos de transformação social. Quando você mencionou que era professor de literatura, pensei que talvez pudesse nos ajudar." Joaquim mastigava devagar, sentindo o sabor da comida de verdade após tanto tempo subsistindo de restos e doações. Não respondeu imediatamente, deixando que as palavras de Carolina penetrassem em sua mente nebulosa. "Não sei se posso ajudar alguém", disse finalmente, encarando o prato quase vazio. "Nem a mim mesmo consegui ajudar. Todos temos algo a oferecer, mesmo quando pensamos que não", respondeu ela com firmeza. "E às vezes ajudar os outros é o primeiro passo para ajudar a nós mesmos." Nos dias que se seguiram, Joaquim tornou-se presença constante no centro pop. Começou timidamente a participar das atividades propostas por Carolina, que coordenava oficinas de leitura e escrita para pessoas em situação de vulnerabilidade. No início, limitava-se a observar, sentado no canto mais afastado da sala. Gradualmente, porém, a paixão adormecida pela literatura começou a despertar. Foi numa quinta-feira chuvosa, quando poucos frequentadores apareceram para a oficina, que Carolina finalmente conseguiu convencer Joaquim a assumir a condução de uma atividade. "Pessoal, hoje o professor Joaquim vai nos falar sobre Machado de Assis", anunciou ela para o pequeno grupo reunido na sala. Joaquim sentiu o estômago afundar. Professor. Fazia tanto tempo que ninguém o chamava assim, exceto o menino Zeca do semáforo. Por um instante quis fugir dali, mas então seu olhar encontrou o de Carolina, e nele viu algo que há muito não experimentava: confiança. Alguém confiava nele. "Bem, eu não preparei nada", começou hesitante. "Apenas fale do que gosta no Machado", encorajou Carolina. "Comece pelo Brás Cubas, seu livro favorito." E assim Joaquim começou a falar. A princípio, sua voz saía trêmula, insegura, mas à medida que mergulhava no universo machadiano, sua postura mudou. As palavras fluíam com crescente confiança, os olhos brilhavam. As mãos gesticulavam para enfatizar os pontos mais importantes. Por uma hora inteira, ele não foi um homem em situação de rua, mas um professor apaixonado por literatura. Quando a sessão terminou, houve um momento de silêncio, logo seguido por aplausos espontâneos dos participantes. Joaquim sentiu o rosto queimar, desacostumado à aprovação, ao reconhecimento. "Foi incrível", disse Carolina, aproximando-se dele enquanto os demais se dispersavam. "Você tem um dom, Joaquim. Um dom que não se perdeu, apenas adormeceu." Aquela noite, porém, Joaquim não retornou ao albergue que o Centro Pop havia conseguido para ele. O medo, de esperança, de mudança, de fracassar novamente, o empurrou de volta às ruas. Era mais seguro ali, onde nada se esperava dele. Chovia forte quando Carolina saiu do Centro Pop às 9 da noite. Preocupada com a ausência de Joaquim, decidiu procurá-lo nos lugares que ele mencionara frequentar. O encontrou sob o viaduto do chá, encharcado pela chuva que penetrava pelas frestas da estrutura. "Por que fugiu?" perguntou ela sem rodeios, acomodando-se ao lado dele no chão úmido, protegida apenas por um guarda-chuva que pouco ajudava contra o vento que trazia a chuva na horizontal. Joaquim não respondeu, os olhos fixos em poças d'água que se formavam à sua frente.
Está com medo, continuou Carolina, não como pergunta, mas como constatação. Eu entendo. Mudanças assustam. Esperanças frustradas doem mais que a falta de esperança. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo barulho da chuva e do trânsito acima. Carolina tirou da bolsa um sanduíche embrulhado em papel alumínio e ofereceu a Joaquim, que aceitou após breve hesitação. Sabe, Joaquim, todos temos medos, disse ela, observando a chuva cair. Eu também tenho os meus. Tenho medo de não fazer diferença, de que todo o meu trabalho seja apenas uma gota no oceano. Joaquim mordeu o sanduíche, mastigando devagar. Era a primeira vez que alguém compartilhava medos com ele, tratando-o como igual. Mas então eu me lembro de uma história que meu pai me contava quando eu era pequena, continuou Carolina, sobre um velho que caminhava pela praia após uma tempestade, devolvendo ao mar as estrelas do mar encalhadas na areia. Um jovem o questionou, dizendo que havia milhares delas, que ele não poderia salvar todas, que não faria diferença. E sabe o que o velho respondeu enquanto devolvia mais uma estrela ao mar? Para esta fez diferença, completou Joaquim, surpreendendo Carolina. Você conhece a história? Era uma das minhas favoritas para contar aos alunos, respondeu ele, um fantasma de sorriso passando por seus lábios. Eles permaneceram ali, lado a lado, enquanto a chuva gradualmente diminuía. Não precisavam de palavras. Havia uma compreensão mútua que transcendia o diálogo. Quando finalmente a chuva parou, Carolina se levantou sacudindo a roupa molhada. Vou indo. Minha mãe deve estar preocupada, disse ela. O albergue ainda está disponível se você quiser. Não vou forçá-lo a nada, mas saiba que você tem escolha, Joaquim. Sempre tem. Ela já estava a alguns passos de distância quando Joaquim chamou seu nome. Carolina virou-se. Ele estava de pé agora, a figura magra e desalinhada contrastando com a postura mais ereta, quase orgulhosa. Obrigado, disse ele simplesmente. Carolina sorriu, mas não disse nada. Em seguida, num impulso que nem ela mesma entendeu completamente, voltou e abraçou Joaquim. Um abraço forte, sincero, sem nojo ou piedade. Um abraço de igual para igual, de ser humano para ser humano. Joaquim ficou rígido por um momento, chocado com o contato inesperado. Então, lentamente, seus braços se ergueram e retribuíram o abraço. E ali, no meio da noite paulistana, sob o viaduto do chá, algo se quebrou dentro dele. Lágrimas, há tanto represadas, começaram a escorrer por seu rosto, misturando-se à água da chuva que ainda pingava de seus cabelos. Carolina segurou-o firme, sem se importar com a sujeira ou o cheiro. Naquele momento, ela não era assistente, social, e ele não era um assistido. Eram apenas duas pessoas conectadas pelo mais básico e profundo dos sentimentos humanos, a compaixão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam molhados, pela chuva e pelas lágrimas. Não foram necessárias mais palavras. Carolina se afastou, sabendo que aquele abraço havia feito mais por Joaquim que todas as políticas de assistência social juntas. Na manhã seguinte, Joaquim não estava sob o viaduto. Havia retornado ao albergue durante a madrugada e, pela primeira vez em 3 anos, dormiu sem pesadelos, embalado pela memória de um abraço que o fizera se sentir humano novamente. 3 semanas se passaram. Joaquim tornou-se presença constante no Centro Pop, assumindo gradualmente o papel de orientador nas oficinas de literatura. Sua aparência mudara consideravelmente. A barba fora aparada, os cabelos cortados, as roupas, sempre limpas agora, já não pendiam frouxas em seu corpo, pois começara a recuperar o peso perdido nas ruas. Carolina observava a transformação com uma mistura de alegria e orgulho. Não apenas a aparência física de Joaquim mudara, mas principalmente sua atitude. O olhar antes constantemente baixo, agora se erguia, enfrentando o mundo. A voz, antes um murmúrio, ganhara volume e confiança. Tenho uma proposta para você, disse ela, após uma particularmente bem-sucedida oficina de poesia. Estamos organizando um sarau cultural no Teatro Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Gostaria que você fosse um dos apresentadores.
Joaquim engoliu em seco. Uma coisa era falar para um pequeno grupo no Centro Pop. Outra, bem diferente, era se apresentar no imponente Teatro Municipal. O dia do sarau no Teatro Municipal chegou mais rápido do que Joaquim gostaria. Nas semanas que antecederam o evento, ele oscilou entre momentos de confiança e crises de pânico. Em mais de uma ocasião, pensou em desistir e voltar para as ruas, onde ao menos o fracasso era uma condição esperada, não uma possibilidade aterrorizante. Foi Carolina quem o manteve firme, com sua fé inabalável no potencial dele. Você já enfrentou situações muito piores. Lembrava ela sempre que o via hesitante. Sobreviver nas ruas de São Paulo exige mais coragem do que subir num palco. Na manhã do grande dia, Joaquim acordou antes do amanhecer no pequeno quarto, que agora ocupava em uma república assistida para pessoas em processo de reinserção social. Olhou-se no espelho pregado na parede descascada, um ritual que evitara durante anos. O homem que o encarava de volta ainda carregava as marcas do tempo nas ruas. Rugas profundas, manchas na pele castigada pelo sol, olhos que haviam visto demais. Mas havia algo novo ali, um brilho, uma dignidade recuperada. "Não vai dar para trás agora, velho", murmurou para seu reflexo, ajustando a gravata que Carolina lhe dera de presente. Era azul marinho, com pequenos detalhes em dourado, combinando com o terno emprestado que vestia. Um pouco largo nos ombros, mas decente. O Teatro Municipal de São Paulo, com sua arquitetura imponente inspirada na Ópera de Paris, intimidava qualquer um. Para Joaquim, que nos últimos anos se acostumara a frequentar apenas os espaços mais degradados da cidade, era como entrar em um mundo alienígena. Os detalhes em mármore, as estátuas, os vitrais, tudo parecia gritar: "Você não pertence aqui." "Nervoso?" perguntou Carolina, encontrando-o no saguão. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, os cabelos negros presos em um coque que destacava seu rosto de traços delicados. "Aterrorizado seria a palavra", confessou Joaquim, tentando sorrir. "Talvez isso tenha sido um erro. Essas pessoas não vieram aqui para ouvir um ex-morador de rua falar sobre literatura." Carolina pegou suas mãos entre as dela, um gesto que se tornara comum entre eles. Não, elas vieram para ouvir um professor apaixonado falar sobre literatura. O resto é detalhe. O sarau era parte de um projeto maior da Secretaria de Cultura, em parceria com ONGs que trabalhavam com populações vulneráveis. A ideia era dar voz e visibilidade aos talentos que floresciam à margem da sociedade. Havia ex-presidiários que escreviam poesia, jovens da periferia que compunham rap, imigrantes que contavam histórias de suas terras natais. E havia Joaquim, o professor que perdera tudo, menos seu amor pelos livros. Quando seu nome foi anunciado, Joaquim sentiu as pernas tremerem. O caminho até o centro do palco pareceu interminável. As luzes o cegavam, impedindo-o de ver as centenas de rostos que o observavam da plateia. Era melhor assim. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e começou a falar. Não sobre Machado de Assis, como planejara inicialmente, mas sobre sua própria jornada. Sobre como a literatura fora seu refúgio nas noites frias sob os viadutos. Como os personagens dos livros se tornaram seus únicos amigos, quando o mundo real o abandonou. Como as palavras de poetas mortos o mantiveram vivo, quando tudo o mais convidava à desistência. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força à medida que a narrativa fluía. As palavras, ferramentas que dominara ao longo de décadas como professor, agora serviam para reconstruir não apenas sua história, mas sua própria identidade. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por uma explosão de aplausos. Joaquim piscou, confuso, como se despertasse de um transe. Viu pessoas se levantando, algumas com lágrimas nos olhos. No canto do palco, Carolina aplaudia com entusiasmo, o rosto iluminado por um sorriso de puro orgulho. Aquela noite marcou o verdadeiro renascimento de Joaquim Alves dos Santos. Não apenas como o professor que fora um dia, mas como algo novo, algo mais. Nos dias seguintes, sua apresentação repercutiu além do esperado. Um vídeo gravado por alguém na plateia viralizou nas redes sociais.
Jornalistas procuraram o Centro Pop, querendo entrevistar o professor filósofo das ruas, como o apelidaram. Joaquim, inicialmente desconfortável com a atenção, aos poucos compreendeu que sua história poderia inspirar outros e ajudar a mudar a percepção da sociedade sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não são todos que têm uma segunda chance como a que você me deu, disse ele a Carolina, enquanto caminhavam pelo Parque da Luz numa tarde de domingo, semanas após o sarau. Eu não dei nada que você não merecesse, Joaquim, respondeu ela, sentando-se em um banco sob uma árvore frondosa. Só enxerguei o que já estava lá. O parque estava cheio de famílias aproveitando o dia ensolarado. Crianças corriam, casais passeavam de mãos dadas, idosos jogavam xadrez em mesas de concreto. Cenas de normalidade que, até pouco tempo, pareciam pertencer a um universo paralelo para Joaquim. Tenho pensado muito no que fazer daqui para frente, comentou ele, observando um grupo de crianças que jogava bola próximo dali. Não posso ficar para sempre no albergue, e as oficinas no Centro Pop são voluntárias. Carolina assentiu, compreensiva. A questão financeira era um dos maiores desafios para quem tentava sair das ruas. Sem endereço fixo, conta bancária ou referências recentes, conseguir um emprego formal era quase impossível. Tenho algumas ideias, disse ela, virando-se para encará-lo. Na verdade, queria conversar com você sobre isso. Lembra da Rita, a coordenadora do projeto cultural? Joaquim confirmou com um gesto. Rita Alvarenga era uma mulher enérgica de meia idade que dirigia um projeto da prefeitura voltado para a democratização do acesso à cultura. Ela ficou muito impressionada com você. Está desenvolvendo um programa de literatura nas escolas municipais da periferia e quer saber se você teria interesse em participar como oficineiro. Não é um emprego formal ainda, mas paga uma bolsa razoável. Os olhos de Joaquim se arregalaram. Voltar a trabalhar com educação, mesmo que não como professor regular, era mais do que ousara sonhar. Eu não sei o que dizer, balbuciou, sentindo uma onda de emoção subir-lhe à garganta. Diga sim, sorriu Carolina, apertando sua mão de leve. Você nasceu para isso, Joaquim, para inspirar, para ensinar, para transformar vidas através das palavras. Aquela tarde no parque marcou o início de uma nova fase. Nas semanas seguintes, Joaquim começou a trabalhar no projeto de Rita, ministrando oficinas de literatura em escolas da periferia de São Paulo. Descobriu que sua própria história de queda e redenção ressoava fortemente entre os adolescentes dessas comunidades, muitos dos quais enfrentavam seus próprios demônios de pobreza, violência e falta de perspectivas. Gradualmente, conseguiu alugar um pequeno apartamento no bairro do Bexiga, não muito longe do Centro Pop, onde continuava a colaborar como voluntário. O espaço era minúsculo, um quarto, banheiro e uma sala que também servia de cozinha, mas era seu, conquistado com o suor de seu trabalho. Nas paredes, começou a pendurar fotos e recortes de jornal que documentavam sua jornada, como para lembrar a si mesmo do quanto havia percorrido. Sua relação com Carolina também evoluiu. O que começara como um vínculo entre assistente social e assistido transformou-se em uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e admiração. Eles se viam regularmente, não apenas no contexto do trabalho, mas também para almoços, caminhadas pelo Centro Histórico de São Paulo, ou sessões de cinema no Sesc. Foi durante um desses encontros, 6 meses após o sarau no Teatro Municipal, que Joaquim finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Por que eu? Indagou, enquanto compartilhavam uma pizza em uma cantina tradicional do Bexiga. De todas as pessoas na rua, por que parou para falar comigo naquele dia? Carolina tomou um gole de vinho, pensativa. Honestamente, não sei explicar completamente. Havia algo no seu olhar. Uma dignidade, mesmo em meio ao sofrimento. E o livro, claro. Não é todo dia que se vê alguém em situação de rua lendo Machado de Assis. Joaquim sorriu, lembrando-se do exemplar surrado de Memórias Póstumas que ainda guardava como um talismã. Mas acho que foi mais que isso,
continuou Carolina, brincando distraidamente com o guardanapo. Sabe aqueles momentos em que você sente que precisa fazer algo, mesmo sem entender exatamente por quê? Foi assim. Como se... não sei. Como se algo maior que nós dois tivesse orquestrado aquele encontro. A conversa fluiu para outros tópicos, mas aquela questão, por que eu, continuava a ecoar na mente de Joaquim. Não apenas porque Carolina o escolhera, mas porque ele, entre tantos que caíam nas ruas todos os dias, tivera a chance de se reerguer. A resposta começou a se formar em sua mente nas semanas seguintes, à medida que seu trabalho nas escolas da periferia dava frutos visíveis. Viu adolescentes que mal conseguiam ler começarem a devorar livros, assistiu jovens que nunca haviam escrito mais que mensagens de texto produzirem poemas comoventes. Testemunhou o poder transformador das palavras em vidas marcadas pela escassez. É isso, disse a si mesmo uma noite, enquanto preparava o material para a aula do dia seguinte. É por isso que sobrevivi, que encontrei Carolina, que tive uma segunda chance para fazer isso. A epifania o atingiu com a força de um trem. Sua queda não fora apenas uma tragédia pessoal, mas parte de uma jornada maior que o capacitara a conectar-se com aqueles que a sociedade marginalizava. Sua experiência nas ruas, por mais dolorosa que tivesse sido, agora servia como ponte entre mundos que raramente se tocavam. O inverno paulistano chegava ao fim quando Carolina recebeu o telefonema que mudaria o rumo de sua vida mais uma vez. Era Rita Alvarenga, a coordenadora do projeto cultural onde Joaquim trabalhava. Carolina, preciso da sua ajuda, disse Rita sem rodeios. Estou organizando um evento grande no Sesc Pompeia sobre transformação social através da arte. Quero que você e Joaquim sejam os palestrantes principais. Eu? Surpreendeu-se Carolina, que sempre preferia trabalhar nos bastidores. Rita, não sou palestrante, sou assistente social. E uma das melhores que conheço, retrucou Rita. Além disso, a história de vocês dois, o encontro, a transformação do Joaquim, o trabalho que estão desenvolvendo, é exatamente o que queremos destacar. Por favor, diga que sim. Após desligar, Carolina permaneceu sentada à mesa da cozinha do pequeno apartamento que dividia com a mãe no Ipiranga. Dona Lourdes, que acompanhava a conversa enquanto preparava o almoço, sorriu ao notar a expressão preocupada da filha. Você vai aceitar, não vai? Perguntou a senhora, colocando um prato de feijão tropeiro à frente de Carolina. Não. Sei, mãe. Falar em público nunca foi meu forte. Talvez seja a hora de sair da sua zona de conforto, comentou Dona Lourdes, sentando-se à mesa. Como você sempre diz ao Joaquim. Carolina sorriu, reconhecendo a ironia. Realmente cobrava coragem dos outros, mas às vezes hesitava em demonstrá-la. No dia seguinte, encontrou Joaquim no Centro Cultural São Paulo, onde ele conduzia uma oficina de escrita criativa para jovens da Fundação Casa, ex-infratores, em processo de ressocialização. Observou-o da porta, sem anunciar sua presença. Era impressionante como ele se transformava quando estava ensinando. A postura encurvada desaparecia, a voz ganhava firmeza, os olhos brilhavam com intensidade. Mais impressionante ainda era a conexão que estabelecia com aqueles adolescentes difíceis, que o respeitavam não por medo ou obrigação, mas por genuína admiração. Você tem um dom, disse ela quando a sessão terminou e os jovens se retiraram. Joaquim sorriu, um sorriso que agora iluminava seu rosto com frequência. Só estou devolvendo o que recebi. Enquanto caminhavam pelo corredor do Centro Cultural, Carolina contou sobre o convite de Rita. Para sua surpresa, Joaquim não demonstrou a hesitação que ela esperava. Acho uma ótima ideia, disse ele. Precisamos dar visibilidade a esse trabalho. Não por nós, mas por todos que ainda estão onde eu estive. Carolina o observou admirada com sua transformação. Não era apenas a aparência. Embora Joaquim estivesse quase irreconhecível com o cabelo bem cortado, a barba, a parada e as roupas adequadas. Era algo mais profundo, uma serenidade, uma confiança tranquila que emanava dele. O que foi? Me perguntou ele, notando seu olhar prolongado. Nada, sorriu ela. Só estou orgulhosa de você.
Eu que deveria dizer isso, retrucou Joaquim. Sem você, eu provavelmente não estaria mais aqui. O comentário feito casualmente provocou um arrepio em Carolina. A ideia de que Joaquim poderia ter sucumbido nas ruas, que aquela mente brilhante poderia ter se perdido para sempre, era dolorosa demais para contemplar. Eles almoçaram juntos no restaurante do Centro Cultural, discutindo ideias para a palestra, no Sesc. A conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Havia uma sincronia, uma compreensão mútua que tornava a comunicação quase intuitiva. Tenho uma ideia para tornar a palestra mais impactante, disse Joaquim enquanto tomavam café. E se, além de falarmos, exibíssemos uma exposição com trabalhos dos alunos das oficinas, poemas, contos, desenhos, mostrar na prática o poder transformador da arte. Brilhante! Exclamou Carolina entusiasmada. Podemos até organizar uma apresentação com os adolescentes. Alguns deles têm talentos incríveis em música e teatro. À medida que discutiam os detalhes, o entusiasmo crescia. O que começara como uma simples palestra estava se transformando em um evento multidisciplinar que poderia ter um impacto real na percepção do público sobre populações marginalizadas. Nas semanas que se seguiram, Joaquim e Carolina dedicaram-se intensamente à preparação do evento. Passavam horas juntos, selecionando trabalhos, ensaiando apresentações, discutindo estratégias para maximizar o impacto da mensagem que queriam transmitir. Foi durante esse período que algo sutil começou a mudar na relação entre eles. Os encontros profissionais frequentemente se estendiam para além do horário previsto, transformando-se em jantares demorados, onde compartilhavam não apenas ideias para o projeto, mas também memórias, sonhos e reflexões sobre a vida. Numa dessas noites, após uma longa sessão de planejamento no apartamento de Joaquim, Carolina se surpreendeu olhando para ele de uma maneira diferente. Observou as linhas de expressão em seu rosto, que contavam a história de suas lutas. Notou como suas mãos, calejadas pelos anos nas ruas, moviam-se com graça ao gesticular. Percebeu a profundidade de seus olhos, que pareciam conter universos inteiros. "Tem algo errado?" perguntou Joaquim, notando seu olhar fixo. Carolina corou, desviando o olhar para os papéis à sua frente. "Não, só estava pensando como é incrível o que aconteceu com você, com a gente. Como um simples encontro pode mudar tudo." Joaquim assentiu pensativo. "Às vezes me pergunto se foi apenas coincidência. Você sabe que não sou religioso, mas há momentos em que quase acredito que alguma força maior nos colocou no caminho um do outro." "Eu penso nisso também", confessou Carolina. "Como se, não sei, como se nossas vidas estivessem destinadas a se cruzar." Houve um momento de silêncio carregado de significado, onde algo não dito pairava entre eles. Carolina sentiu seu coração acelerar, confusa com as emoções que emergiam. Seria apenas admiração pelo homem que Joaquim se tornara? Ou algo mais profundo estava nascendo? O momento foi interrompido pelo toque de seu celular. Era Dona Lourdes, preocupada com seu atraso. Já passava da meia-noite. "Preciso ir", disse Carolina, levantando-se apressadamente. "Minha mãe está preocupada." Joaquim a acompanhou até a porta. Ao se despedirem, houve um instante de hesitação, como se ambos considerassem um abraço mais demorado. Talvez algo mais, mas o momento passou, e Carolina partiu levando consigo perguntas para as quais ainda não tinha respostas. Na semana seguinte, enquanto finalizavam os preparativos para o evento no Sesc, Carolina recebeu um telefonema inesperado. Era Maurício Fontes, um antigo colega de faculdade que agora coordenava projetos sociais para uma grande fundação internacional. "Carol, estou em São Paulo por alguns dias e ouvi falar do trabalho incrível que você está fazendo", disse ele após os cumprimentos iniciais. "Gostaria de conversar pessoalmente. Tenho uma proposta que pode interessar você." Intrigada, Carolina concordou em encontrá-lo para um café. Maurício estava hospedado em um hotel luxuoso na Avenida Paulista, um mundo distante das realidades, com as quais ela lidava diariamente. "Vou direto ao ponto", disse ele, após conversarem sobre os velhos tempos na faculdade.
A Fundação está implementando um programa ambicioso de desenvolvimento social em comunidades vulneráveis da América Latina. Estamos montando uma equipe de elite e seu nome foi um dos primeiros que me veio à mente. Gostaríamos de convidá-la para ser a coordenadora regional do projeto. Carolina sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade extraordinária, prestígio, recursos substanciais para implementar projetos de impacto e um salário que provavelmente multiplicaria várias vezes o que ganhava atualmente. Mas havia um detalhe. O trabalho exigiria que você se mudasse para Buenos Aires, onde fica a sede regional, continuou Maurício. Sei que é uma mudança significativa, mas pensamos em tudo. Apartamento corporativo, carro, à disposição, plano de saúde internacional. Enquanto Maurício listava os benefícios, a mente de Carolina vagava. Buenos Aires, a milhares de quilômetros de São Paulo, longe de sua mãe, de seus projetos atuais, de Joaquim. Preciso pensar, disse ela quando Maurício finalmente fez uma pausa. É uma proposta incrível, mas tenho compromissos aqui. Claro, entendo, sorriu ele, entregando-lhe um cartão elegante. Tome seu tempo, mas não muito. Precisamos de uma resposta em 2 semanas. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. A proposta de Maurício representava tudo o que almejara profissionalmente. Reconhecimento, recursos, a chance de impactar vidas em escala muito maior. Mas aceitá-la significaria deixar para trás muito do que havia construído. E deixar Joaquim, justamente quando o quê? Nem ela mesma sabia definir o que estava acontecendo entre eles. No dia seguinte, decidiu não mencionar a proposta a Joaquim. Primeiro precisava organizar seus próprios pensamentos. Focaram-se nos preparativos finais para o evento no Sesc, que aconteceria em 3 dias. A noite da apresentação chegou, trazendo consigo um nervosismo que Carolina não antecipara. O auditório do Sesc Pompeia estava lotado. Educadores, assistentes sociais, representantes de ONGs, autoridades, municipais e, para surpresa de ambos, vários rostos conhecidos das ruas e albergues da cidade. O evento no Sesc Pompeia superou todas as expectativas. A apresentação de Joaquim e Carolina, intercalada com performances dos jovens das oficinas, comoveu a plateia. Ao final, receberam uma ovação de pé que durou vários minutos. Para muitos na plateia, era a primeira vez que viam pessoas em situação de vulnerabilidade, não como problemas sociais a serem resolvidos, mas como seres humanos complexos, talentosos e capazes de expressão artística profunda. Após os agradecimentos finais, enquanto o público se dispersava, Rita Alvarenga aproximou-se deles, acompanhada por um homem de meia idade, vestido com elegância discreta. Vocês foram extraordinários, exclamou Rita abraçando-os. Quero apresentar alguém. Este é Antônio Machado, curador da Galeria Matarazzo. O homem estendeu a mão primeiro para Carolina, depois para Joaquim. Foi uma apresentação impressionante, disse ele, com a dicção precisa de quem está acostumado a falar em público. Mas o que realmente me capturou foram os trabalhos, visuais expostos no foyer, particularmente aquelas fotografias intervencionistas. De quem são? Rita e Carolina trocaram olhares surpresos. Então, ambas se voltaram para Joaquim. São minhas, respondeu ele, com evidente desconforto. Apenas um hobby, nada profissional. Antônio ergueu as sobrancelhas. Um hobby extraordinariamente sofisticado, eu diria. Você tem formação em artes visuais? Não, sou... Era professor de literatura, respondeu Joaquim, desviando o olhar. Fascinante, murmurou Antônio, estudando-o com interesse renovado. Gostaria de conversar mais sobre seu trabalho. Você tem outras peças? Joaquim hesitou e Carolina interveio. Ele tem um portfólio inteiro, afirmou, ignorando o olhar alarmado que Joaquim lhe lançou. Fotografias, colagens, algumas instalações pequenas. A verdade era que nos últimos meses, Joaquim havia transformado um canto de seu pequeno apartamento em um estúdio improvisado. O que começara como uma forma de terapia, documentar através de imagens sua visão única da cidade, que quase o devorara, gradualmente evoluíra para algo mais elaborado.
Usando uma câmera digital antiga que ganhara de um dos coordenadores do Centro Pop, ele capturava cenas urbanas e depois as transformava, sobrepondo textos, alterando cores, adicionando elementos que subvertiam a realidade visível para revelar verdades ocultas. Carolina descobrira esse talento por acaso, quando visitara seu apartamento e encontrara as paredes do quarto cobertas de impressões. Joaquim, embaraçado, tentara minimizar a importância daquelas criações, chamando-as de rabiscos de um velho, tentando processar traumas, mas ela vira imediatamente o valor artístico e a originalidade do trabalho. "Eu adoraria ver esse portfólio", disse Antônio, entregando um cartão a Joaquim. "Por favor, entre em contato comigo na próxima semana. Acredito que seu trabalho merece ser visto por um público mais amplo." Quando o curador se afastou, Joaquim voltou-se para Carolina, entre irritado e confuso. "Por que você disse isso? Não tenho portfólio nenhum, apenas algumas fotos na parede do meu quarto." "Mas pode ter", respondeu ela, inabalável. "Joaquim, você tem um talento extraordinário. Aquelas imagens contam histórias poderosas sobre invisibilidade, sobrevivência, dignidade. O mundo precisa vê-las." "O mundo não está interessado na arte de um ex-morador de rua", retrucou ele amargo. "Antônio Machado está", contrapôs Carolina, "e ele não é qualquer um. A Galeria Matarazzo é um dos espaços mais prestigiados de Sãos Paulo." Joaquim balançou a cabeça descrente. "Mesmo que eu quisesse, não sei como montar um portfólio, como falar sobre meu trabalho em termos artísticos. Sou professor de literatura, não artista." "Eu ajudo você", garantiu Carolina, segurando suas mãos. "Faremos isso juntos como tudo o mais." Nos dias que se seguiram, eles trabalharam intensamente na preparação do portfólio. Carolina ajudou Joaquim a selecionar as melhores peças, a organizá-las de forma coerente, a escrever textos explicativos que contextualizassem o trabalho sem ser excessivamente autobiográficos. Juntos, visitaram uma gráfica especializada, onde imprimiram as imagens em alta qualidade e as organizaram em uma pasta elegante. Uma semana após o evento no Sesc, Joaquim finalmente reuniu coragem para telefonar para Antônio Machado. Para sua surpresa, o curador não apenas se lembrava dele, como insistiu em marcar um encontro para o dia seguinte. "Você vem comigo, não vem?" perguntou Joaquim a Carolina após desligar o telefone. Ela hesitou. Na verdade, havia combinado de almoçar com Maurício Fontes para discutir mais detalhes sobre a proposta de emprego em Buenos Aires. O prazo para sua resposta se aproximava e ela ainda estava dividida. "Não posso", respondeu sentindo uma pontada de culpa. "Tenho um compromisso importante no Centro Pop, mas você não precisa de mim, Joaquim. Conhece seu trabalho melhor que ninguém." Ele assentiu, tentando esconder a decepção. "Claro, entendo. Você tem sua vida, seus compromissos." O encontro com Antônio Machado foi surpreendentemente bem-sucedido. O curador passou mais de 2 horas analisando o portfólio de Joaquim, fazendo perguntas profundas sobre suas inspirações, técnicas e intenções. Ao final, fez uma proposta que deixou Joaquim atordoado. Queria organizar uma exposição individual de seu trabalho na Galeria Matarazzo, com abertura prevista para dali a 3 meses. Seu trabalho dialoga de maneira única com questões urgentes da nossa sociedade, explicou Antônio. A forma como você captura a invisibilidade social, como suas intervenções nas imagens, revelam camadas ocultas da realidade urbana, é poderoso, Sr. Alves. Verdadeiramente poderoso. Joaquim saiu da galeria sentindo-se irreal, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Professor, oficineiro e agora aparentemente artista visual com exposição marcada em uma galeria prestigiada. A transformação era completa demais para assimilar. Seu primeiro impulso foi ligar para Carolina, compartilhar a notícia extraordinária. Mas algo o deteve. Havia uma distância crescendo entre eles nos últimos dias, algo que ele não conseguia nomear. Carolina parecia preocupada, distraída, como se guardasse algum segredo. Em vez de telefonar, decidiu fazer uma surpresa. Comprou uma garrafa de vinho bom, um luxo que ainda o fazia sentir-se culpado,
e dirigiu-se ao apartamento dela no Ipiranga. Dona Lourdes recebeu-o com o carinho habitual. Carolina não está, Joaquim. Saiu para almoçar com um amigo, mas deve voltar logo se quiser esperar. Um amigo? Perguntou ele, tentando soar casual. Um tal de Maurício, colega da faculdade, respondeu a senhora, conduzindo-o à sala modesta, mas acolhedora. Parece que ele ofereceu um emprego importante para ela. Estou tão orgulhosa. O coração de Joaquim afundou. Um emprego importante. Carolina estava planejando mudar de vida e não compartilhara isso com ele. Sentiu-se tolo, ingrato até. Claro que ela seguiria em frente. Era jovem, talentosa, tinha um futuro brilhante pela frente. Não ficaria para sempre ajudando um velho professor caído em desgraça a reconstruir sua vida. Estava prestes a inventar uma desculpa e sair quando Carolina chegou. Seu rosto iluminou-se ao vê-lo, mas havia algo mais ali. Culpa, talvez? Joaquim. Quer surpresa boa. Como foi com Antônio? Bem, respondeu ele, forçando um sorriso. Muito bem, na verdade, mas parece que você também tem novidades. O sorriso dela vacilou. Lançou um olhar rápido para a mãe, que entendeu a deixa e retirou-se discretamente para a cozinha. Queria conversar com você sobre isso, começou Carolina, sentando-se ao lado dele no sofá gasto. Recebi uma proposta de emprego. Uma oportunidade incrível, para ser honesta. Sua mãe mencionou, disse Joaquim, mantendo a voz neutra. Parabéns. Não decidi ainda, apressou-se ela a esclarecer. É complicado. O trabalho é em Buenos Aires, teria que me mudar. Argentina. É longe. Sim, concordou ela, estudando suas próprias mãos. Muito longe. Ficaram em silêncio por um momento, o peso do não dito entre eles. Você deveria aceitar, disse finalmente Joaquim, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Oportunidades assim não aparecem duas vezes na vida. Carolina ergueu os olhos, claramente não esperando essa reação. Não é tão simples. Tenho compromissos aqui, projetos, pessoas que ficarão bem, completou ele. O trabalho, no Centro Pop, continuará sem você. Rita encontrará outro assistente social. Os jovens das oficinas seguirão em frente. E você? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Joaquim sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu? Parece que serei um artista agora. Antônio quer organizar uma exposição individual do meu trabalho. Abertura em 3 meses. Joaquim, isso é maravilhoso, exclamou Carolina, genuinamente feliz por ele. Impulsivamente abraçou-o. Eu sabia que ele veria o que eu vi. Seu trabalho é extraordinário. O abraço durou mais que o necessário. Quando se separaram, havia uma nova tensão no ar. Uma consciência aguda de algo não resolvido entre eles. Sobre Buenos Aires, começou ela. Você deve ir, interrompeu Joaquim. É a oportunidade da sua vida. Não se prenda por mim, ou por qualquer outra pessoa. Você já me deu mais do que eu jamais poderei retribuir. Me devolveu a vida, Carolina. Agora, viva a sua. Mais tarde, sozinho em seu apartamento, Joaquim permitiu-se sentir a dor que mantivera sob controle na presença de Carolina. A ideia de perdê-la era quase insuportável. Só então admitiu para si mesmo o que estivera negando por meses. Havia se apaixonado por ela. Seria cômico, se não fosse trágico. Um homem de quase 60 anos, com um passado de fracassos e humilhações, apaixonado por uma jovem radiante que tinha o mundo a seus pés. Que direito tinha ele de alimentar tais sentimentos? Que direito tinha de esperar que ela sacrificasse sua carreira, seu futuro, para permanecer próxima a ele? Nos dias que se seguiram, Joaquim mergulhou no trabalho. Dividiu seu tempo entre as oficinas nas escolas da periferia e a preparação para a exposição. Conversava com Carolina apenas sobre assuntos profissionais, mantendo uma distância emocional que doía, mas que considerava necessária. Ela, por sua vez, parecia cada vez mais inquieta, como se lutasse com alguma decisão difícil. Os preparativos para a exposição de Joaquim avançavam rapidamente. Antônio Machado, impressionado com a profundidade do trabalho, decidira ampliar o escopo da mostra, ocupando o andar inteiro da Galeria Matarazzo.
Margens e Centros, um olhar sobre a invisibilidade urbana seria o título da exposição, que já começava a gerar burburinho no circuito artístico paulistano. Enquanto isso, Carolina enfrentava seu próprio dilema. O prazo para responder à proposta de Buenos Aires se aproximava, e Maurício Fontes aumentava a pressão, ligando quase diariamente com novos detalhes tentadores sobre o projeto e os benefícios que a aguardavam. Precisamos de sua resposta. Até sexta-feira, disse ele em sua última ligação. O conselho se reúne na segunda e precisamos confirmar a equipe. Eu sei, Maurício. Prometo uma resposta definitiva até lá, respondeu Carolina, desligando o telefone com um suspiro pesado. Dona Lourdes, que tricotava silenciosamente no sofá, observou a filha com olhos perspicazes. Ainda indecisa? Carolina assentiu, deixando-se cair ao lado da mãe. É a oportunidade da minha vida profissionalmente, mas seu coração está dividido, completou a senhora, abandonando o tricô para segurar a mão da filha. Por causa dele, não é? Não era necessário especificar quem era ele. Nos últimos meses, Joaquim tornara-se presença constante nas conversas de Carolina, nos jantares de domingo, nas histórias que contava ao chegar em casa após um longo dia de trabalho. Não sei o que sinto, mãe, confessou Carolina, permitindo que as lágrimas há tanto contidas finalmente fluíssem. Admiro tanto o que ele superou, a força interior que tem. E quando estamos juntos é como se tivessem se conhecido em outra vida, sugeriu Dona Lourdes, com um sorriso compreensivo. Como se fossem almas antigas que se reencontram. Carolina olhou para a mãe surpresa com a precisão da descrição. Exatamente assim. Mas ele é 25 anos mais velho que eu, tem uma história tão diferente da minha, e agora, quando finalmente está reconstruindo sua vida, quando tem essa oportunidade incrível com a exposição, seria egoísmo. Da minha parte, complicar tudo com sentimentos que talvez nem sejam correspondidos. Você já perguntou a ele? Questionou Dona Lourdes com a simplicidade direta dos sábios. Não, exclamou Carolina horrorizada com a ideia. Claro que não. Ele provavelmente me vê como uma espécie de anjo da guarda ou uma filha que nunca teve. Seria constrangedor para nós dois. Dona Lourdes balançou a cabeça, voltando calmamente ao seu tricô. Quando eu e seu pai nos conhecemos, ele era viúvo com quase 50 anos. Eu tinha 28. Todo mundo dizia que era loucura, que não daria certo, que ele era velho demais para mim. Carolina enxugou as lágrimas, surpresa. A mãe raramente falava sobre o início de seu relacionamento com o pai, falecido há 10 anos. Sabe o que seu pai me disse quando mencionei a diferença de idade? Continuou Dona Lourdes, um sorriso nostálgico nos lábios. Lourdes, ele disse, o tempo é relativo quando se trata de amor. Algumas pessoas vivem 100 anos sem encontrar sua alma gêmea. Outros têm a sorte de encontrá-la, mesmo que por poucos anos. O que importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do amor. As palavras ressoaram profundamente em Carolina. Ela nunca havia considerado a questão sob essa perspectiva. Mas e se ele não sentir o mesmo? Perguntou, dando voz ao seu maior medo. Aí você aceita o emprego em Buenos Aires com o coração tranquilo, sabendo que tentou, respondeu Dona Lourdes, pragmática. Melhor do que passar a vida se perguntando, e se? Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento, no Bexiga, Joaquim enfrentava seus próprios demônios. A exposição, que deveria ser motivo de orgulho e celebração, parecia-lhe agora um fardo pesado. Cada fotografia, cada colagem que revisava para a mostra, trazia memórias de seu tempo nas ruas, a solidão, o desespero, a invisibilidade. E cada uma delas, de alguma forma, remetia a Carolina, à transformação que ela desencadeara em sua vida. Um telefonema interrompeu suas reflexões sombrias. Era Zeca, o jovem que vendia balas nos semáforos e que fora um dos poucos a tratá-lo com dignidade durante seus anos nas ruas. Professor, preciso da sua ajuda, disse o rapaz a voz urgente. Minha irmã está com problema na escola.
Vai ser expulsa se não melhorar as notas. Como posso ajudar, Zeca? Perguntou Joaquim, genuinamente preocupado. Conhecia a história do garoto. Órfão de pai, mãe trabalhando em 2 empregos para sustentar 3 filhos. Moradia precária na periferia extrema de São Paulo. O senhor não dava aula de literatura? Minha irmã está com dificuldade nessa matéria. Se pudesse dar umas aulas para ela... Joaquim não hesitou. Claro que ajudo. Quando podemos começar? Combinaram que Zeca traria a irmã, Juliana, ao Centro Pop no dia seguinte. Após desligar, Joaquim sentiu-se estranhamente energizado. A ideia de ajudar diretamente alguém, de usar seus conhecimentos para fazer diferença concreta na vida de uma adolescente em risco, acendeu algo dentro dele. Um propósito que as fotografias e a exposição, por mais significativas que fossem, não proporcionavam. Foi nesse estado de espírito renovado que atendeu à porta. Horas mais tarde, para encontrar Carolina parada no corredor, parecendo nervosa e determinada ao mesmo tempo. Precisamos conversar, disse ela, sem preâmbulos. Joaquim convidou-a a entrar, intrigado com a visita inesperada. Carolina recusou o café que ele ofereceu, preferindo ir direto ao assunto. O prazo para responder sobre Buenos Aires é sexta-feira, começou ela, andando de um lado para outro na pequena sala. E eu não consigo decidir. Achei que já tivéssemos discutido isso, respondeu Joaquim, tentando manter a voz neutra. É uma oportunidade única. Você deve aceitar. Mas e se eu não quiser ir? Rebateu Carolina, parando para encará-lo. E se houver razões para eu ficar? O coração de Joaquim acelerou, mas ele reprimiu a esperança que tentava nascer. Que razões seriam essas? Seu trabalho aqui é importante, mas lá você poderia impactar muito mais vidas. Não estou falando do trabalho, disse Carolina, sua voz subitamente mais suave. Estou falando de nós. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades. Joaquim sentiu-se simultaneamente eufórico e aterrorizado. Não existe nós, Carolina, disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Somos amigos, parceiros de trabalho, e sou grato por isso mais do que posso expressar. Mas você tem 25 anos a menos que eu. Tem uma vida inteira pela frente. Merece alguém da sua idade, alguém sem a bagagem que carrego. Não, cabe a você decidir o que mereço ou não, retrucou ela, a determinação substituindo o nervosismo inicial. Sou adulta o suficiente para saber o que quero. E o que você quer? Perguntou Joaquim, mal ousando respirar. Carolina deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Quero ficar. Quero ver no que isso pode se transformar. Quero explorar o que sinto por você, o que acho que você também sente por mim. Joaquim fechou os olhos, o coração martelando no peito. Era tudo que secretamente desejara ouvir, e ao mesmo tempo seu maior temor. Você não sabe o que está dizendo, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Não sabe o que seria sua vida comigo. As pessoas falariam. Sua carreira poderia ser prejudicada. Sua família... Minha mãe me incentivou a vir aqui hoje, interrompeu Carolina com um pequeno sorriso. E quanto ao resto, desde quando nos importamos com o que os outros pensam? Você viveu nas ruas, Joaquim. Eu trabalho com populações que a sociedade prefere ignorar. Ambos sabemos que a opinião alheia é o de menos quando se trata de fazer o que é certo para nós. Ela estendeu a mão, tocando levemente o rosto dele. Joaquim estremeceu ao contato, incapaz de se afastar, incapaz de resistir ao calor daqueles dedos em sua pele. Não estou pedindo promessas, continuou Carolina, a voz um sussurro agora. Só estou pedindo uma chance para descobrirmos juntos o que pode ser. O que se seguiu foi inevitável como a maré, como o amanhecer após a noite mais longa. Joaquim puxou-a para si, e seus lábios encontraram os dela em um beijo que continha anos de solidão, meses de esperança renascida e a promessa tênue de um futuro que nenhum dos dois ousara imaginar. Mais tarde, sentados lado a lado no pequeno sofá do apartamento, discutiram o que aquela decisão significava para ambos. Carolina recusaria a oferta de Buenos Aires, pelo menos por enquanto.
Maurício indicara que a posição poderia estar disponível novamente no futuro se ela mudasse de ideia. Tem certeza disso? Perguntou Joaquim pela 10ª vez. É um sacrifício enorme que você está fazendo. Não é sacrifício quando é escolha, respondeu ela simplesmente. E escolho isso, nós, acima de qualquer oportunidade profissional. Posso encontrar outros caminhos para crescer na carreira sem deixar São Paulo, sem deixar você. A nova realidade exigia adaptações. Decidiram manter o relacionamento discreto inicialmente, não por vergonha, mas para evitar que se tornasse o foco das atenções, ofuscando o trabalho importante que ambos realizavam. Carolina continuaria morando com a mãe, e Joaquim em seu apartamento no Bexiga. Por enquanto, apenas o pessoal mais próximo do Centro Pop e a família de Carolina saberiam. Nos dias que se seguiram, Joaquim dividiu-se entre os preparativos finais para a exposição, as aulas para Juliana, irmã de Zeca, e os momentos preciosos com Carolina. A jovem recusara formalmente a oferta de Buenos Aires para desapontamento de Maurício, mas alívio de Dona Lourdes, que temia perder a filha para outro país. A experiência de tutoria com Juliana revelou-se profundamente gratificante. A adolescente de 14 anos, inicialmente resistente à ideia de aulas extras, logo se encantou com a forma como Joaquim abordava a literatura, não como matéria escolar a ser decorada, mas como janela para outros mundos, outras vidas, outras possibilidades. Nunca tinha pensado que livros podiam ser interessantes, confessou ela após a 3ª sessão, durante a qual discutiram O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Na escola é tudo tão chato. Os livros são como pessoas, explicou Joaquim. Se você se aproxima esperando não gostar deles, provavelmente não vai gostar mesmo. Mas se der uma chance, se estiver disposta a ouvir o que tem a dizer, podem se tornar os melhores amigos. Carolina, que assistia à interação do outro lado da sala no Centro Pop, sentiu uma onda de carinho ao observar a dedicação de Joaquim, a paciência com que respondia às perguntas da menina, o entusiasmo genuíno que demonstrava ao discutir a literatura. Foi observando aquela cena que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia unir as paixões de ambos e criar algo novo e significativo. A noite de abertura da exposição de Joaquim na Galeria Matarazzo transformou-se em um evento muito maior do que qualquer um poderia prever. O espaço elegante no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, estava repleto de figuras importantes do mundo das artes, jornalistas, críticos e, para surpresa e emoção de Joaquim, dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social convidadas especialmente para a ocasião. Antônio Machado, o curador, circulava entre os convidados com evidente satisfação. A decisão de apostar em um artista desconhecido, com uma história tão incomum, provara-se acertada. Os comentários eram entusiasmados. As primeiras críticas publicadas online, extremamente positivas. É uma abordagem completamente nova da invisibilidade urbana, comentou uma crítica de arte influente a um grupo que a cercava. Não é o olhar de fora para dentro, do observador privilegiado que documenta a miséria alheia. É o olhar de dentro para fora, de quem viveu a experiência e consegue, milagrosamente, transformá-la em arte sem cair no sentimentalismo ou na autocomiseração. Joaquim, vestindo um terno emprestado que lhe caía surpreendentemente bem, movia-se pelo salão com uma mistura de orgulho e desconforto. Cada fotografia, cada colagem exposta, representava um pedaço de sua alma, uma ferida transformada em beleza. Ver estranhos analisando e discutindo aquelas partes íntimas de si mesmo era simultaneamente validante e perturbador. Carolina permanecia ao seu lado, radiante em um vestido azul simples, mas elegante. De tempos em tempos, sua mão buscava a dele um gesto de apoio silencioso que valia mais que 1000 palavras. "Como se sente?", perguntou. Ela durante um raro momento em que ficaram sozinhos enquanto os convidados se concentravam em outra seção da galeria. "Como se estivesse sonhando", confessou Joaquim, olhando ao redor com espanto. "Parece que estou observando a vida de outra pessoa."
Carolina apertou sua mão. É a sua vida, Joaquim. Uma vida que você reconstruiu com coragem e talento. Que reconstruímos, corrigiu ele segurando o olhar dela. Nada disso existiria sem você. Antes que Carolina pudesse responder, foram interrompidos por Rita Alvarenga, que se aproximou acompanhada por uma mulher elegante de meia idade. Joaquim, Carolina, quero apresentar doutora Helena Vasconcelos, secretária municipal de Cultura, disse Rita com evidente entusiasmo. Ela ficou impressionada com a exposição e com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Centro Pop. Após as apresentações formais, a secretária foi direto ao ponto. Tenho acompanhado o impacto das oficinas culturais que vocês implementaram, disse ela. Os resultados são extraordinários e agora, vendo esta exposição, bem, acredito que precisamos expandir esse modelo para outros centros de acolhimento da cidade. O coração de Carolina acelerou. Será essa oportunidade perfeita para apresentar a ideia que vinha desenvolvendo nas últimas semanas. Na verdade, secretária, temos uma proposta que talvez lhe interesse, disse ela, lançando um olhar rápido para Joaquim, que pareceu momentaneamente confuso. Nos 20 minutos seguintes, Carolina detalhou sua visão. Um centro cultural dedicado especificamente a pessoas em situação de vulnerabilidade, onde poderiam não apenas consumir arte, mas produzi-la. Um espaço que combinaria educação, criação artística e reintegração social, oferecendo oficinas, exposições, apresentações e, crucialmente, oportunidades de profissionalização nas diversas áreas culturais. Imagino um lugar onde alguém em situação de rua possa aprender fotografia, como Joaquim ou escrita criativa, ou teatro ou música, explicou Carolina, cada vez mais animada. Mas não apenas como terapia ou passatempo, como caminho real para uma nova vida, com cursos profissionalizantes, mentoria, conexões com o mercado. Batizamos provisoriamente de Projeto Despertar, acrescentou Joaquim, entrando no jogo com naturalidade, como se tivessem discutido aquela ideia centenas de vezes, quando na verdade era a primeira vez que a ouvia. Porque é sobre despertar talentos adormecidos, despertar a sociedade para o potencial dessas pessoas, despertar esperanças. Helena Vasconcelos ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam genuíno interesse. Quando terminaram de expor a ideia, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse todas as implicações. É ambicioso, disse finalmente, e precisamente o tipo de iniciativa inovadora que nossa gestão busca apoiar. Gostaríamos de discutir isso mais detalhadamente. Podemos marcar uma reunião na secretaria na próxima semana? Após a saída da secretária, Joaquim puxou Carolina para um canto tranquilo da galeria. Projeto Despertar? Quando você pensou nisso tudo? Ela sorriu, um tanto embaraçada. Nas últimas semanas, vendo você com Juliana, observando como sua arte impactou tantas pessoas, percebi que poderíamos fazer algo muito maior. Unir minha experiência em serviço social com seu talento artístico e pedagógico. E você não pensou em me consultar antes? Perguntou ele, mais divertido que irritado. Ia fazer isso amanhã, juro, defendeu-se Carolina rindo. Mas quando a secretária apareceu assim, praticamente implorando por uma ideia como essa, foi um sinal do universo. Joaquim balançou a cabeça, admirado com a audácia e a visão da mulher que amava. Você é incrível, sabia? E assustadora às vezes. A noite prosseguiu como um sonho. Perto do final do evento, Antônio Machado reuniu todos para um anúncio. 3 das obras de Joaquim haviam sido adquiridas pelo Museu de Arte Contemporânea e um colecionador importante manifestara interesse em comprar praticamente toda a coleção, exposta. Significava não apenas reconhecimento artístico, mas também segurança financeira, que Joaquim não experimentava há anos. Na semana seguinte, a reunião com a Secretaria de Cultura superou todas as expectativas. Helena Vasconcelos não apenas aprovou o Projeto Despertar, como ofereceu um espaço no recém-renovado Complexo Cultural do Brás, antigo galpão industrial transformado em centro cultural.
A prefeitura financiaria a reforma e adaptação do espaço, além de garantir um orçamento operacional para os primeiros 2 anos. Depois disso, o projeto deve buscar autossustentabilidade, explicou Helena, através de patrocínios, venda de obras produzidas nas oficinas, apresentações pagas, cursos abertos ao público geral. Era mais do que Carolina e Joaquim haviam sonhado. Nos meses que se seguiram, dedicaram-se integralmente à implementação do projeto Despertar. Carolina assumiu a direção administrativa, enquanto Joaquim tornou-se o coordenador artístico-pedagógico. Juntos, desenvolveram o currículo das oficinas, recrutaram outros artistas e educadores, muitos dos quais também haviam passado por situações de vulnerabilidade, e estabeleceram parcerias com empresas, universidades e outras instituições culturais. O Complexo Despertar, como foi finalmente batizado, inaugurou em uma ensolarada manhã de sábado, exatamente 1 ano após o encontro fatídico entre Carolina e Joaquim sob a marquise durante aquela chuva intensa. A cerimônia simples, mas emocionante, reuniu autoridades, artistas, parceiros do projeto e, mais importante, dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade que seriam os primeiros beneficiários da iniciativa. Este espaço é de vocês, declarou Joaquim em seu discurso de abertura. Foi sonhado para vocês, construído para vocês, e só terá sentido se for ocupado e transformado por vocês. Zeca e Juliana estavam na primeira fila. O rapaz, agora com 17 anos, abandonara a venda de balas nos semáforos e tornara-se aprendiz na oficina de fotografia do complexo. Sua irmã, recuperada na escola graças às aulas com Joaquim, participaria da oficina de literatura, sonhando em um dia tornar-se escritora. Após os discursos oficiais e o corte da fita, quando os convidados exploravam as instalações, Joaquim puxou Carolina para o pequeno jardim nos fundos do complexo, um oásis verde em meio ao concreto do Brás. "Tenho algo para você", disse ele, retirando do bolso uma pequena caixa. Carolina sentiu o coração acelerar. Seu relacionamento com Joaquim evoluíra naturalmente ao longo do ano. Após meses mantendo discrição, haviam decidido assumir publicamente o romance, enfrentando juntos os olhares ocasionalmente desaprovadores e os comentários maldosos. Para sua surpresa, a reação negativa fora mínima. As pessoas que realmente importavam, familiares, amigos, colegas de trabalho, apoiavam a união em comum, reconhecendo a profundidade do vínculo que os unia. "Não é o que você está pensando", apressou-se Joaquim a esclarecer ao ver a expressão de Carolina. "Ou talvez seja, mas não exatamente." Intrigada, ela abriu a caixa. Dentro, em vez de um anel, havia uma chave. "É do meu apartamento", explicou ele. "Quer dizer, do nosso apartamento, se você aceitar. Sei que é pequeno e provavelmente não é o lar dos seus sonhos, mas..." Carolina interrompeu-o com um beijo. "É perfeito", sussurrou contra seus lábios. "Qualquer lugar com você seria perfeito." Separaram-se ao ouvir passos se aproximando. Era Dona Lourdes, acompanhada por Rita e alguns dos educadores do projeto. "Aí estão vocês", exclamou Rita. "Estamos prontos para começar o tour oficial. Todo mundo está esperando." Antes de seguirem os outros de volta para o prédio principal, Carolina e Joaquim trocaram um último olhar cúmplice. Um olhar que continha promessas silenciosas, sonhos compartilhados e a certeza tranquila de que, não importava o que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. O Complexo Despertar rapidamente se estabeleceu como referência nacional em projetos de inclusão social através da arte. Em seu primeiro ano de funcionamento, atendeu mais de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade, com resultados impressionantes. 70% dos participantes conseguiram reintegração social efetiva, seja através de emprego formal, empreendedorismo cultural ou retorno aos estudos. A história de Joaquim inspirou muitos outros. Sua exposição itinerante Margens e Centros percorreu o Brasil, levando a mensagem de que a dignidade humana pode sobreviver às circunstâncias mais adversas,
e que a arte pode ser instrumento poderoso de transformação pessoal e social. Carolina recusou novos convites para trabalhar no exterior, mas não abandonou suas ambições profissionais. Além de dirigir o Complexo Despertar, cursou mestrado em políticas públicas, tornando-se referência nacional em programas de combate à exclusão social. Seu modelo de intervenção, que combinava assistência básica, desenvolvimento artístico e inserção no mercado de trabalho, foi adotado por diversas prefeituras pelo país. Quanto a Zeca, o menino que vendia balas nos semáforos e que fora um dos poucos a enxergar o professor por trás do morador de rua, tornou-se o primeiro fotógrafo profissional formado pelo Complexo Despertar. Seu ensaio sobre a vida nas periferias de São Paulo ganhou prêmios e foi publicado em revistas internacionais. Numa tarde de domingo, 2 anos após a inauguração do complexo, Joaquim e Carolina caminhavam de mãos dadas pelo Parque da Luz. Haviam acabado de sair de um almoço na casa de Dona Lourdes, que agora morava sozinha no Ipiranga, recusando-se a se mudar para mais perto do casal, alegando que jovens precisam de espaço. "Lembra da primeira vez que viemos aqui juntos?" perguntou Carolina, enquanto se sentavam no mesmo banco, sob a árvore frondosa onde haviam discutido o futuro, anos antes. "Como poderia esquecer?" sorriu Joaquim. "Foi quando você me contou sobre a oferta de Buenos Aires. Achei que ia te perder antes mesmo de te ter." Carolina apoiou a cabeça no ombro dele, observando as famílias que passeavam pelo parque aproveitando o dia ensolarado. "Sabia que nunca me arrependi de ter ficado, quero dizer." "Nem por um segundo?" perguntou ele, ainda inseguro às vezes, mesmo após tanto tempo juntos. "Nem por um milissegundo", garantiu ela, entrelaçando seus dedos nos dele. "Algumas escolhas são tão certas que você sabe imediatamente no fundo da alma." Joaquim beijou o topo de sua cabeça, sentindo a gratidão familiar que sempre o inundava quando refletia sobre sua jornada. Das profundezas do desespero nas ruas de São Paulo até aquele momento de felicidade tranquila ao lado da mulher que transformara sua vida com um simples abraço. "Sabe o que estive pensando?" comentou ele, após alguns minutos de silêncio confortável. "Em como tudo começou. Naquele dia sob a marquise, durante a chuva. Se você tivesse escolhido outro lugar para se abrigar, se eu tivesse decidido ficar sob o viaduto em vez de procurar aquela marquise." "Não acredito em coincidências", respondeu Carolina firmemente. "Acho que, de alguma forma, estávamos destinados a nos encontrar. Talvez não naquele dia, naquela marquise, mas em algum momento, em algum lugar." Joaquim sorriu. Não mais o sorriso hesitante e desconfiado do homem quebrado que fora, mas o sorriso pleno de alguém que encontrara seu lugar no mundo. "Gosto de pensar assim também, que mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe uma luz nos esperando. Só precisamos ter coragem de segui-la quando a encontramos." Permaneceram no parque até o crepúsculo, conversando sobre o futuro, sobre os novos projetos para o Complexo Despertar, sobre os sonhos que ainda tinham para realizar juntos. Quando finalmente se levantaram para partir, a primeira estrela já brilhava no céu de São Paulo. Não a mais brilhante nem a mais visível,